Povo de Deus, meus filhos, deixa eu falar uma situação para vocês. O meu curso ele é baseado em passos. Então você tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, você vai caminhando. Se você tropeçar num passo desse, você cai. Aí você levanta e continua andando. É assim que nós vamos aprender, tá ok? Então passo 1, passo 2, passo 3, primeiro passo, segundo passo, e nós vamos andando. Tropeçou, cai, levanta, eu ajudo você a levantar e a gente vai de novo. Primeiro conceito que eu quero é retirar da cabeça de vocês em relação à eletricidade. Primeiro conceito que vocês vão ter que mudar. As regras são minhas, a escola é minha, você vai aprender dentro das minhas regras, tá ok? Primeiro passo, eletricidade é um evento natural. Oh meu Jesus, que isso? Todo mundo tem a eletricidade como um evento que foi criado pelo homem. Errado. A eletricidade é um evento natural, dominado e hoje controlado pelo homem, tá ok? Primeiro conceito, primeiro passo, primeiro conceito que você tem que mudar na cabeça de você. O que é eletricidade? Eletricidade é um item que acontece de forma natural, na natureza. Eu estou falando com vocês movido por eletricidade. Cada músculo meu é controlado por eletricidade. Meu cérebro gera impulso elétrico que vai controlar os meus músculos. Na natureza você vê isso, nos raios. Tudo é movido por eletricidade. E um dos maiores passos que o homem obteve na sua imensa caminhada, na sua evolução, foi o domínio da eletricidade. Então, qual é o conceito de eletricidade? O que é eletricidade? Mudar a sua visão. Eu quero que você mude a sua visão. O que é eletricidade? Um evento natural que foi controlado pelo homem. Primeiro passo, você tem que mudar isso, tirar da sua cabeça. Quando eu te perguntar, o que é eletricidade? A eletricidade é um evento natural que foi controlado pelo homem. Então, a natureza, ela vive por eletricidade, tá ok? Nós temos pilha dentro de nós, cargas elétricas, nós temos processos químicos, processos mecânicos que geram a nossa eletricidade. Por isso que nós funcionamos. Não é só a televisão, computador, notebook, rádio PX que é movido por eletricidade. Tudo é movido pela eletricidade. Então vamos respeitar a sua grandeza, tá ok? A eletricidade é grande e nós somos maiores, porque nós dominamos a eletricidade. Nós conseguimos dominar a eletricidade, que tem nos ajudado tanto em nossa evolução, no nosso dia a dia. Tudo é eletricidade. Honras sejam dadas a ela e honras sejam dadas a nós que a controlamos e a dominamos, tá ok? Eletricidade, um evento natural que foi controlado pelo homem. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Segundo passo que você tem que fixar na sua mente: a eletricidade sempre existiu, certo? Então, em nosso mundo, até a brincadeira levando para o lado religioso, mas segundo a Bíblia, Deus falou: haja luz. Não foi isso? O que é luz? Eletricidade. Quem não acredita, tudo bem, tal. Mas a partir do momento que se criou seja por criação ou por um evento natural que se criou a eletricidade, foi a partir de que todas as coisas passaram a existir. Então fixa aí na sua cabeça, coloca aqui no seu cérebro: a eletricidade sempre existiu. A eletricidade é um evento natural, ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Vamos lá, povinho, sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Segundo conceito que eu quero que vocês fixem, aquele anterior, e agora o importante: a energia elétrica, como nós conhecemos, a nossa energia, a produzida e gerada pelo homem, ela não é considerada uma energia primária, ok? Ela é uma fonte de energia secundária. Então a eletricidade, como nós conhecemos, não é uma fonte de energia primária, é uma fonte de energia secundária. Por que secundária? Porque você tem que ter a fonte primária para você gerar a secundária, que no caso é a nossa eletricidade. Vou explicar bem claro para vocês. Se a nossa energia que nós utilizamos na nossa tomada em casa, ela vem de uma central hidrelétrica, então a fonte de energia primária é o que? A água que movimenta as turbinas. Se for de uma termoelétrica, a fonte de energia primária é o carvão. Se for de uma usina nuclear, a fonte de energia primária é o que? O urânio, o material radioativo, ok?
Então a eletricidade, como nós conhecemos, não é uma fonte de energia primária, é uma fonte de energia secundária. Ela precisa que exista uma primeira fonte para que se gere a nossa eletricidade como nós conhecemos. Tá ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Fala, meu povo, sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Dando prosseguimento àquela explicação inicial a respeito da eletricidade, eu queria falar com vocês sobre campos magnéticos. Que magnético, campo magnético? Um imãzinho, não tem um imãzinho que você cola, tudo isso é magnetismo. Então a eletricidade e o magnetismo, eles andam muito em conjunto, tá ok? Eu não vou passar nenhuma explicação para vocês muito teórica, muito profunda, visto que eu também não me aprofundo nisso. O que eu quero é o conhecimento prático, não é isso? Aquilo que eu falei com vocês, blá blá blá, historinha para boi dormir, para mim não interessa, eu quero é a prática. Então a eletricidade, eu vou explicar para vocês as questões dos detalhes, mas uma questão muito importante na utilização, geração da energia elétrica, da eletricidade, vem dos campos magnéticos, ou seja, campo magnético da Terra, campo magnético de ímã, tudo isso influencia na geração, na transmissão de energia. Tudo que você vê hoje funcionando, funciona em função de eletromagnetismo. Então, o campo magnético da Terra influencia em tudo que você possa imaginar, tá ok? Até na geração de energia, telecomunicações, tudo isso. Então, o eletromagnetismo é um tópico interessante que a gente vai poder estar estudando, não muito a fundo para se perder na teoria, mas tendo a teoria mínima para a gente poder estar executando. Tá ok? Então começa a fazer as experiências, brincar com ímã, que daqui a pouquinho eu vou estar explicando para vocês tudo isso numa questão de bancada mais interessante, tá ok? Então eletricidade e eletromagnetismo. Eletromagnetismo e eletricidade andam juntas, tá ok? A eletricidade anda junto com o eletromagnetismo e vice-versa, tá ok? Sem uma, a outra não existe. Sem a outra deixará de existir. Caraca, eu tô poético demais. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Na questão da eletricidade, uma grande pergunta é: como que se gera a eletricidade? Como se gera a energia elétrica? Como eu falei para vocês, é um evento natural que foi controlado e dominado pelo homem. Mas quando você tem, quando que surge a eletricidade? Toda vez que você consegue estabelecer uma diferença de potencial. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu tenho aqui dois polos de uma bateria ou dois pinos de uma tomada, não importa o que seja. Eu tenho os dois bornes. Quando eu consigo estabelecer em que um dos lados do borne eu tenho elétrons e no outro está faltando elétrons, para que haja o equilíbrio entre as duas partes, eu tenho que trocar elétrons, ou seja, o lado que tem elétrons demais cede para o local onde tem elétrons de menos. Deixa eu dar uma paradinha no celular aqui. Certo? Então o que acontece? Para se gerar eletricidade é necessário criar uma diferença de potencial elétrico, que é DDP. Tá ok? DDP. Um lado tem elétrons demais e no outro está faltando, tá ok? Isso é diferença de potencial, o que gera a eletricidade. Aí eu vou mostrar mais adiante para vocês o que é feito para se criar, se gerar a DDP, diferença de potencial. O que é diferença de potencial elétrico? Em dois bornes de um condutor, eu tenho elétrons demais e no outro tem elétrons faltando. Para que haja a diferença de potencial, um tem que ceder para o outro, tá ok? Vou ensinar até o caminho para vocês de como funciona isso, tá ok? Para se gerar a eletricidade, tem que se criar uma diferença de potencial, tá ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então, voltando àquela questão da DDP, diferença de potencial. A DDP ela é medida em volts, em homenagem ao Alessandro Volta, que criou a pilha elétrica, ok?
Então ele criou uma pilha que ele tinha tecido, ácido e metal, fazia, por isso que o nome é pilha, porque ele colocava empilhado um em cima do outro, e esse processo do ácido com o metal mais o tecido fazia gerar uma diferença de potencial elétrico. Que é o que? Diferença de potencial elétrico é um lado de um conector tem elétrons demais e no outro está faltando, tá ok? Isso é diferença de potencial, que é medido em volts, tá ok? Em homenagem a Alessandro Volta. Então, o que o gerador elétrico faz? Ele cria uma diferença de potencial, seja de forma em reações químicas, seja na forma de reações mecânicas, seja na forma de eventos eletrostáticos, ok? Então, acaba gerando uma diferença de potencial. Dá um exemplo para vocês. O exemplo mais clássico de eletricidade é o raio. Então, vamos entender o que acontece com o raio. As nuvens estão em movimento, esse movimento gera atrito, esse atrito carrega as nuvens com carga positiva, certo? Carga positiva, e elas ficam flutuando com carga positiva. O solo, ele tem carga negativa. Então, o que acontece? Em um dado momento, por um efeito aleatório, existe uma saturação da nuvem, ou seja, a nuvem tem uma carga tão grande que ela precisa descarregar. Ela vai descarregar para onde? Para o solo. Então, aí que entra a descarga elétrica atmosférica, que é o raio. Então, o que gerou aquela eletricidade? Como eu falei com vocês, a eletricidade é um evento secundário. O que gerou a eletricidade foi o que? O movimento das nuvens, ok? Gerou uma eletricidade que seria uma eletricidade tremenda, um poder tremendo. Então, o que ela faz? Ela descarrega para o solo. Então, ela pode atingir uma árvore, ela vai buscar o caminho mais rápido para o solo, tá ok? Então, o que acontece? Quem gerou aquela diferença de potencial foi o atrito das nuvens, uma na outra, gerando uma carga positiva. O solo é negativo, vai acontecer o que? A descarga elétrica. Aí entra uma questão que eu não vou explicar para vocês agora não. Mas como que conduziu? Que no próximo passo eu vou começar a explicar para vocês materiais condutores e materiais isolantes. Tá ok, gente? Então, diferença de potencial se mede em volts, homenagem a Alessandro Volta, o criador da pilha elétrica. Tá ok, galera? E dei o exemplo mais clássico para vocês de eletricidade encontrada na natureza. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu fiz aqui um diagrama para tentar fazer um exemplo de entender a questão da diferença de potencial elétrico. Então, eu tenho aqui positivo e negativo. Um gerador elétrico, ele gera uma diferença de potencial, ou seja, um lado tem elétrons demais, os elétrons, e no outro está faltando. Então, o que vai acontecer? Um lado vai ceder elétrons para poder equilibrar isso daqui. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a bateria, que tem positivo e negativo, eu tenho a pilha que tem positivo e negativo. Então, eles são geradores elétricos, ou seja, eles criam uma diferença de potencial elétrico. Ou seja, eles criam uma DDP, ou seja, um lado tem elétron demais, no outro está faltando. E você precisa de um condutor elétrico para que você possa fazer a movimentação dos elétrons. Então, aqui eu tenho um condutor elétrico, é como se os elétrons, como se essas bolinhas representassem os elétrons, o movimento deles no fio é que vai gerar a diferença de potencial. Então, o gerador elétrico, o que ele faz? Ele faz uma agitação nos elétrons e faz uma movimentação, nesse sentido aqui, ó. Os elétrons estão em movimento, elétrons livres em movimento. Então, eles vão estar em movimento. Por quê? Porque um lado tem elétron demais e no outro está faltando, tá ok? É o mesmo caso da tomada. Um lado tem elétron demais, o outro está faltando. O que vai fazer a passagem vai ser um condutor elétrico, pode ser um fio, pode ser um pedaço de cobre, material condutor, tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Uma questão interessante na utilização da eletricidade é que você precisa de material condutor de eletricidade para que você possa fazer a transferência dos elétrons.
Então nós temos materiais na natureza, nós temos materiais que são condutores de eletricidade e materiais que são isolantes, ok? É uma questão muito controversa, porque até um pouco tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando que não existe material condutor e não existe material isolante, depende da tensão que você aplica a ele. Realmente tem fundamento o que ele falou, mas não vamos se ater nesse pedaço não. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho aqui a bateria, então existe uma diferença de potencial elétrico, você precisa de um condutor para você poder permitir a circulação da corrente. Condutor elétrico. Condutor elétrico pode ser um fio, pode ser um pedaço de metal. Eu nem vou falar muito material condutor, material isolante, pedaço de metal. Se eu encostar aqui, ele vai conduzir a eletricidade. Então, material condutor de eletricidade, ok? Então, para que você consiga estabelecer uma DDP, você precisa de um caminho, de um percurso, desse polo para esse polo aqui, tá ok? Nesse caso, a corrente baixa. Depois eu vou fazer uma experiência com você com a corrente alta. Então, material condutor. O que é material condutor? É aquele material comumente encontrado na natureza que permite a passagem da corrente elétrica. Tá ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Seja bem-vindo, professor Marcelo Moraes. Dando prosseguimento ao nosso estudo de eletricidade, nós aprendemos anteriormente que existem materiais condutores e materiais isolantes. O que é um material condutor? É aquele que permite a passagem da corrente elétrica. No entanto, todo condutor elétrico ele oferece uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Certo? Oferece uma certa resistência, no entanto, permite a passagem dos elétrons. Tá? Eu já ouvi explicação dizendo que material condutor gera oposição à passagem da corrente elétrica. Está errado. Ele não gera oposição, ele gera uma certa dificuldade, uma certa resistência. No entanto, permite a passagem da corrente elétrica. Material isolante, sim, ele fornece uma oposição à passagem da corrente elétrica. Vamos ver isso na prática. Como é que eu vou trabalhar para saber se o material é condutor ou se o material é isolante de eletricidade? Vou inverter aqui, vou fazer uma inversão aqui, vou jogar para os 2 multímetros, ok? Estou com os 2 multímetros aqui, vou colocar uma bolinha atrás desse daqui, para ficar melhor, para você visualizar. Então aqui eu tenho os 2 multímetros, tá? No multímetro ele tem uma escala que é a escala de resistência, que no caso do multímetro analógico éessazinha aqui, ó, onde você tem vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K e vezes 10K. Não vou me ater agora à questão das escalas. Todas elas medem resistência, ok? No caso do multímetro digital, você tem a escalinha aqui, ó, 200 ohms, 20K, 200K e 2K ohms. Tá vendo aqui? Todos os 2 casos medem resistência elétrica. Vamos para a escala? Se eu tenho as pontas de prova separadas, tanto no multímetro digital como no analógico, o que acontece no digital? Fica aparecendo um aqui no final. Ou seja, é uma medida infinita, circuito aberto, não existe condução nenhuma. Mesmo caso no analógico. Repare que o ponteirinho está aqui no final, ou seja, não existe condução da corrente elétrica. Quando eu pego a ponta de prova do multímetro analógico e eu encosto, assim, existe a condução da corrente elétrica. E ele está fazendo a medida da resistência. Tá ok? Então ele já não está mais na medida de infinito. Tá ok? No caso do multímetro digital, quando eu encosto as 2 pontas de prova, ele vai sair a escala de infinito e vai dar uma medida em ohms, tá ok? Então, vamos lá? Conduz, não conduz. Conduz, não conduz. Mesmo caso no analógico. Conduz, não conduz. Conduz, não conduz, tá ok? Se você pegar um material isolante, colocar aqui um material isolante, uma bolinha, não é isso?
e eu colocar as duas pontas de prova aqui, o que significa? Não conduz material isolante. Se eu pegar um material metálico, dá um exemplo, peguei aqui a pontinha de prova aqui, vou botar vermelha para ficar fundo vermelho e preto. Então aqui material condutor, se eu colocar a ponta de prova aqui e aqui, que conduz. Conduziu o material é condutor de eletricidade, tá ok? Assim que você vai descobrir se o material é condutor ou isolante. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então vamos lá, eu falei de material condutor de eletricidade, agora eu vou falar de material isolante. Material isolante é aquele material que não permite a passagem da corrente de tensão elétrica. Então aqui eu tenho uma bateria, onde eu tenho uma diferença de potencial. Se eu pegar essa bolinha de plástico aqui do meu filho, aquelas bolinhas de R$1, toda vez que vai lá tem que pegar uma mozinha, serviu para alguma coisa. Então se eu colocar aqui, entre os contatos, não vai acontecer nada, não vai haver condução da eletricidade. Então, ok? Ele chegou aqui com um apitinho aqui que ele arrumou, eu estou gravando algo. Então tá aqui, se eu pegar esse apitinho de plástico e colocar aqui entre os bornes da bateria, não vai haver condução da eletricidade. Obrigado, filho. Então se eu pegar essa hastezinha de metal e colocar, vai haver condução da eletricidade. Então material isolante é aquele material que não permite a passagem da corrente elétrica. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. A passagem, o movimento dos elétrons no condutor, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho um condutor, aqui é um pedaço de fio, certo? Pedaço de fio. Então, conforme os elétrons vão passando no fio, vou dar um exemplo para você, vai passando, olha, passou um elétron, passou dois, passou três, conforme eles vão passando pelo fio, existe uma geração de aquecimento, tá ok? A agitação dos elétrons no condutor elétrico gera um aumento de temperatura que nós chamamos de efeito Joule, certo? Então vou dar um exemplo para você. Vamos supor que nesse condutor elétrico aqui, é representado aqui no desenho, nós tivéssemos a necessidade de passar uma quantidade muito grande de elétron por esse condutor, e esse condutor fosse mais fino do que a capacidade de passar esses elétrons, o que iria acontecer? Acontecer o aquecimento do condutor elétrico. Isso nós chamamos de efeito Joule. Ou seja, toda vez que os elétrons em movimentos passam por um condutor, existe um aquecimento desse mesmo condutor. Esse aquecimento ele é proporcional à quantidade de elétrons que vai passar e à espessura do condutor. Tá ok? Grande abraço. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Gente, tem uma coisa me afligindo já há uns diazinhos. Eu não vejo mérito nenhum em saber. O mérito está em ensinar. Então, caramba, eu queria criar um diagrama, uma história para poder fazer vocês entenderem a questão da tensão e da corrente. Então eu bolei alguma coisa que eu acredito que vai ficar interessante. Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo do gerador elétrico, que nesse caso é o que? É um ímã girando ao redor de uma bobina. Isso vai gerar uma corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? É a agitação dos elétrons, é criar uma diferença de potencial. Igual aqui, um lado de um fio tem elétrons demais, no outro está faltando. De um lado da pilha tem elétron demais, do outro está faltando. Do lado da bateria, de um lado tem elétron demais, do outro está faltando. Na tomada da nossa casa, um lado tem elétrons demais, no outro está faltando. Todo gerador elétrico faz isso aqui, ó. Isso que eu estou mostrando aqui no diagrama para vocês. Todo gerador. Se for movido pelo vento, o que aconteceu? O vento vai movimentar o ímã ao redor de uma bobina. Se for uma hidrelétrica, a turbina vai estar girando. O princípio é sempre esse aqui. O gerador elétrico é um equipamento que cria uma diferença de potencial elétrico. No caso das pilhas e bateria, é um processo químico que vai gerar diferença de potencial. Tá ok? Então a força que gera a movimentação dos elétrons é o gerador que vai criar uma DDP. Vamos imaginar uma largada de uma maratona, que tá a galera tudo ali espremido esperando a largada. Vamos imaginar que isso aqui fosse os elétrons esperando
liberar a pista para eles poderem correr. O que vai liberar a movimentação? O gerador gera a diferença de potencial, mas o que vai gerar a galera correndo na pista, a pista representando o fio, vai ser quando você liga o aparelho. No momento que você liga o aparelho no circuito, existe a liberação dos elétrons, tipo assim, vamos lá galera, vamos correr. Então é isso que acontece, tá ok? Então a força que gera a movimentação dos elétrons, o gerador faz existir uma diferença de potencial, um lado tem elétrons demais, no outro está faltando, e quando você liga o aparelho, existe a liberação da corrida. Vamos lá galera, vamos correr, para chegar à linha final, que é o aparelho. Espero que isso tenha ficado bem exemplificado para vocês, mentalizar isso. Gerador, pode ser pilha, bateria, pode ser uma usina elétrica, usina termoelétrica, pode ser um gerador a gasolina, não importa. Ele vai criar uma diferença de potencial elétrico. Ou seja, de um lado tem elétrons demais, do outro está faltando. Como se fosse uma maratona, os elétrons, a galera ali esperando para correr. Quando que está liberada a largada? Quando você liga o aparelho que tem um consumo final. Galera, espero que tenha ficado boa a explicação para vocês aí, tá ok? Grande abraço, professor Marcelo. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Queria fazer uma consideração rápida a respeito de ligação de disjuntor em rede elétrica, mas antes quero dar uma palavrinha rápida. Uma norma técnica, ela pode ser estabelecida através de convenção ou experimento científico. Se ela for feita em cima de experimento científico, eu respeito. Mas se ela for baseada em cima de convenção, eu não respeito. Porque o que é uma convenção? Reúne um grupo de pessoas, supostamente que entende de um assunto, e eles não fazem nenhum experimento científico, ou seja, não colocam aquilo ali na prática, e se chega a uma decisão, ó, isso aqui vai ser dessa forma por convenção, ou seja, nós decidimos assim, sem experimento científico. Então, a maioria das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a maioria delas é estabelecida através de convenção. Então eu desconheço a ciência que é baseada em convenção, tá ok? Na minha concepção, o que? Coloca na bancada, experimenta e chega à conclusão. Isso é ciência. Fora isso, é mera especulação. Você acha que é, eu acho que é, então chegamos a um acordo. Então, norma técnica baseada em cima de convenção, para mim não tem valor nenhum. Eu acredito na norma baseada em cima de experimento. Então vamos lá, vamos entender que eu separei aqui 3 informações. Uma do site da Lorenzetti, uma de um técnico que deu informação na internet e uma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece que um cabo de 1 milímetro ele consegue uma corrente máxima de 12 amperes. Não é isso? Essa é a informação da Lorenzetti. Da ABNT, então você também tem informação de 2,5 milímetros, 21 amperes, 2,5 milímetros, 21 amperes, está batendo igualzinho. 4 milímetros suporta 28 amperes e suporta 28 amperes. A única informação que está batendo fora aqui é desse técnico que eu vi na internet, não é informação minha, do técnico. Então, por exemplo, 4 milímetros para ele vale até 32 amperes, 4 milímetros dá 28, tá ok? Então está dentro de uma margem de 20% em média, você não pode levar em consideração essas diferenças. Mas o que seria o experimento científico? Seria colocar um cabo, ligar uma carga e saber até quantos amperes ele consegue resistir, sem degradar o seu isolante e sem fundir. Então isso seria experimento científico, ok? Só que a BNT não faz isso. Ela estabelece uma regra baseada em convenção. Então, qual é a finalidade do disjuntor? A finalidade do disjuntor não é proteger o equipamento que está ligado na tomada. Quem tem essa visão está completamente errado. A finalidade do disjuntor é proteger o fio, certo? Então, se você coloca um fio de 2,5 milímetros, você estabelece um disjuntor para proteger esse cabo. Se o equipamento entrar em curto, ele vai levar essa corrente a um valor elevado. Se ficar muito tempo, vai degradar o condutor. Então, o que acontece? O disjuntor está ali para proteger o equipamento negativo. O disjuntor está ali para proteger o fio. Tá ok? Vamos tirar isso da cabeça. Quem ensinou isso para você ensinou errado. Eu tenho um equipamento de 10 amperes e o meu fio tem condições de suportar 10 amperes. Eu coloco outro aparelho de 10 amperes, tenho 20 amperes de uma tomada. O que vai acontecer? Vai gerar o aquecimento e degradação do fio. Para que isso não aconteça, o disjuntor vai desarmar, tá ok? Se o equipamento está em curto,
a corrente vai ao nível máximo que o fio vai suportar. Então ele fundiria, derreter. Então o disjuntor está ali para proteger o fio, não é para proteger o equipamento. Se a corrente aumentou, significa que o equipamento já foi para o beleléu, já está em curto. Tá ok? Outra questão. Nessa anotação que eu vi na internet, cabo de bitola de 2,5 suporta a corrente de 21 amperes sem aquecer. Isso não existe. Isso não existe. Todo cabo aquece, mesmo que ele esteja com uma corrente normal dentro dos padrões. Existe um efeito que é chamado de efeito Joule. Quando os elétrons estão em movimento em um condutor, o choque dos elétrons com o átomo do condutor gera aquecimento. Isso é efeito Joule. Tá ok? Você pode levar o efeito Joule a níveis mínimos, trabalhando com a bitola de fio certo. Tá ok, galera? Então, decisão baseada em convenção eu não reconheço. Eu reconheço baseado em experimento científico. Disjuntor não foi feito para proteger equipamento, foi feito para proteger o cabo. Tá ok, gente? Aqui tá a tabelinha, quem quiser pegar direitinho, fazer os cálculos direitinho. Ficou bem elaborado isso aí. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Vou passar para vocês agora a questão do cálculo de consumo. Para você poder dimensionar um fio que você vai ligar, um disjuntor, saber o consumo efetivo do equipamento em amperes. Então você vai ter que ter a potência em watts e a voltagem que ele vai ser ligado. Então, exemplo aqui, você tem watts dividido por volts. Então vamos dar um exemplo aqui. Se você tivesse um computador ou um outro qualquer equipamento em que você fosse trabalhar com esse equipamento e você tivesse a intenção de saber o seu disjuntor para você ligar, ou você saber o tipo de cabo que você vai utilizar ali naquela instalação. Então o que você vai fazer? Vamos supor que fosse um computador que consome 450 watts. 450 watts dividido pela tensão que ele vai ser ligado. No caso, vou ligar ele em 110. Qual seria o consumo em amperes? 4 amperes. 4,09, vai por aí fora. Só vamos trabalhar em cima de 4 amperes. Então, se você fosse ligar um equipamento em uma tomada e você quiser saber o dimensionamento, esse aqui é o cálculo. Então, qualquer tipo de equipamento, você pega a potência em watts e divide pela tensão em volts e você vai ter a amperagem, ou seja, o consumo daquele equipamento. Esse aí é o único cálculo que eu vou exigir de vocês aí nesse curso de eletricidade, para você poder saber dimensionar. Voltando a falar, lembra que eu tinha comentado com vocês que o disjuntor não foi feito para proteger equipamento, o disjuntor foi feito para proteger o fio, né? Então vamos supor que você chegasse a 4 amperes, você vai ter um consumo de 4 amperes. Você ia dimensionar o fio, né, o cabo, para um consumo de 4 amperes, tá ok? Então esse é o cálculozinho. Para você saber a amperagem de um aparelho, você divide a sua potência pela voltagem que ele está ligado. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu vou falar num assunto que eu já tinha falado, mas eu vou falar novamente para reforçar. Porque se eu fosse um cara politicamente correto, eu falaria que em relação a o que os companheiros, professores na internet falam sobre os disjuntores, na minha visão está diferente do que os companheiros ensinam. Nós temos divergências de opiniões, mas como eu não sou politicamente correto, eu vou falar que nego fala é muita merda. Então, pelo amor de Deus, eu vou ter que falar mais aqui especificamente para poder colocar na cabeça dos meus alunos. Detalhe, quando você estuda numa escola, você estuda sobre as regras e ótica daquela escola. Então, essa aqui é a minha visão. Se você não concordou, tudo bem, eu te respeito. A pessoa está falando muita bobagem em relação ao disjuntor. Primeiro, definitivamente falando e finalizando, disjuntor não foi feito para proteger equipamento. Aqui tem uma descrição do que é um disjuntor lá no Wikipedia, essas coisas. Um disjuntor é um dispositivo eletromecânico que funciona como interruptor automático, ou seja, interruptor liga e desliga, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuito e sobrecargas elétricas. Fantástico, parabéns a pessoa do Wikipedia aí, tá bom? Certinho na minha visão. Tem gente que pode pensar diferente. Vamos falar aqui, o que é, primeiro vamos definir o que é um curto-circuito, tá ok? O que é um curto-circuito?
né? Circuito curto, é estranho isso, né? E depois falar o que é sobrecarga elétrica. Eu fiz aqui um diagrama que é o seguinte: fio, cabo de 6 milímetros, ele suporta 35 amperes, tá ok? Então você tem aqui 35 amperes. Vamos supor que esse fiozinho aqui fosse o fio que vem antes do disjuntor, certo? Antes do disjuntor. Ele suporta até o que? 35 amperes, tá ok? Eu tenho aqui embaixo um diagrama onde eu tenho fio com cabo de 2,5 milímetros que ele suporta até 20 amperes, tá ok? Vê aqui que eu fiz até o desenho, usei o mesmo desenho, mas diminui o tamanho para ter uma noção de proporção. 6 milímetros, 35 amperes, 2,5 milímetros, 20 amperes, tá ok? Então aqui eu tenho um disjuntor que está ligado, de um lado tem um cabinho de 6 milímetros e do outro tem um cabinho de 2,5. Vamos supor que nessa tomada aqui eu tivesse determinado que a maior carga possível vai ser o que? 20 amperes, tá ok? 20 amperes. O fio, o máximo que pode passar de corrente aqui é 20 amperes. A corrente, ela é limitada pelo consumo do aparelho. Então, se esse micro-ondas aqui consumisse, vou dar um exemplo, 10 amperes, eu teria mais 10 amperes de folga que o cabo ainda suportaria você ligar outros equipamentos. O que seria um curto-circuito? Seria você unir as duas pontas do fio, você juntar esses dois fios aqui. O que aconteceria? Qual é a carga máxima que pode passar aqui? 35 amperes. Nesse aqui passaria 20 amperes. Se eu não tivesse o disjuntor ligado aqui, o que aconteceria? Ia tentar passar 35 amperes nesse fio aqui. O que ele ia acontecer? O interno ia aquecer, ia derreter o plástico, quer dizer, ia degradar completamente o fio, tá ok? Então, se eu coloco aqui 20 amperes, é o máximo que esse fio pode passar, e esse disjuntor é de 20 amperes. Se eu fechar um curto aqui, vai chegar aos 20 amperes, o disjuntor vai desarmar, vai proteger o que? A instalação elétrica, tá ok? Não é para proteger o equipamento. Porque se o equipamento ele entrou em curto, ele já não tem mais o que ser protegido. Aí você está em curto, entrou em curto, foi um caminho mais curto para a corrente passar, vem uma avalanche de corrente, que poderia ser até 35 amperes ou mais, vai o que? Derreter esse fio aqui. Então a finalidade do disjuntor é proteger o que? O equipamento? Negativo, quem fala isso está falando besteira. É proteger a instalação elétrica. Vamos lá, contra o que? Curto-circuito, já expliquei o que é curto-circuito. É quando você estabelece o máximo que pode ter de corrente em um cabo, você deixa passar essa corrente, tá ok? Porque você estabeleceu o que? Ligou uma ponta a outra aqui, ou isso pode ser feito através do equipamento. O consumo que vai passar no fio, ele é determinado pelo que? Aquela lei de Ohm, que diz corrente, tensão, resistência. Então a corrente no circuito é limitada pelo equipamento que está ligado ali. E o que é sobrecarga elétrica? Beleza, sobrecarga já é mais fácil de entender. Vamos supor que esse disjuntor não, negativo, esse micro-ondas consumisse 10 amperes. Eu estou com um cabo de 2,5, nessa tomadinha eu posso ligar até 20 amperes. Aí eu ligo outro micro-ondas, já foi para 20, está no limite. Aí eu ligo um terceiro micro-ondas, vai dar 30 amperes. O disjuntor é de 20, máxima corrente que pode circular no cabo de 2,5 amperes é o que? 20. O disjuntor vai desarmar para não degradar o cabo. Isso aí é a palavra final definitiva, tá ok? Disjuntor não é feito para proteger equipamento, é feito para proteger o circuito elétrico. Tá ok, galera? Grande abraço do professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Quero falar bem rápido, bem objetivo, a respeito de por que eu desenvolvi um curso de eletrônica. Pelo seguinte motivo: hoje nós temos curso à vontade, você pode estudar onde você quiser. No entanto, eu como profissional, eu não acredito na forma que se ensina eletrônica no mercado. Então, por isso que eu resolvi fazer diferente. Eu, Marcelo Moraes, sou profissional prático. Eu não fico na prancheta, na teoria, tá ok? Até essa semana um cara veio me questionar os meus posicionamentos referente à antena de rádio, tudo. Eu perguntei: meu amigo, tu já serrou um alumínio com serra Starrett? Ele: não. Me contar história, me contar teoria, continha,
Eu quero ver fazer na prática, meu amigo. Para mim você não tem valor nenhum. Você foi para a escola, foi para a faculdade, não importa onde você foi, você pode ter título caramba 4. Se tu não pegou a serrinha start e serrou o alumínio para fazer a antena, você não pode vir falar comigo de teoria. Teoria. A maioria das teorias, elas são dadas por convenção. O que é convenção? Juntou um monte de cientistas, não chegou a uma conclusão a respeito de uma determinada situação, faz uma votação e se diz, ó, é assim por convenção. Que ciência é essa? Que ciência é essa? Eu desconheço essa ciência de respeito. Tá ok? A ciência é baseada no experimento, na prática, na execução. Tá ok? Historinha, continha, blá blá blá, comigo não funciona. Vem com as suas teorias que eu vou com a minha prática e vamos confrontar para ver quem que vai vencer. Por que que eu quero desenvolver um método diferente? Porque eu acredito que o que faz o profissional é a prática. A teoria é importante? É, até um certo ponto. Mas por que que as escolas têm tanta teoria? Porque teoria não gasta dinheiro, amigo. Passar historinha, continha, isso não gasta dinheiro. Agora fazer o que eu estou fazendo, comprando equipamento para passar aula para vocês, isso gasta dinheiro. Eu tenho que comprar os equipamentos, tenho que pagar, certo? Eu tenho que investir, certo? Então, para poder dar aula prática de um multímetro, tá aqui, ó, multímetro, mais simples possível, eu tive que gastar R$35. Ah, não é, é dinheiro. Agora, eu falar que o multímetro ele mede o ohm, a resistência e mede a corrente, a tensão, ficar falando historinha, falar não gasta dinheiro, meu amigo. Então, eu estou falando de prática. Prática tem que ter equipamento na mão. Então, por isso que eu estou fazendo um curso diferente. Tá, ok? Esse é o motivo. Porque as escolas hoje só ensinam teoria, porque teoria não gasta dinheiro. O motivo é econômico. Aqui é prática, aqui é bancada. Tá ok, galera? E se alguém te perguntar por que o professor Marcelo fez um curso? Porque ele quer fazer um curso totalmente prático. Vou chamar vocês para prática. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Na questão da eletricidade, uma grande pergunta é: como que se gera a eletricidade? Como se gera a energia elétrica? Como eu falei para vocês, é um evento natural que foi controlado e dominado pelo homem. Mas quando você tem quando que surge a eletricidade? Toda vez que você consegue estabelecer uma diferença de potencial. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu tenho aqui dois polos de uma bateria ou dois pinos de uma tomada, não importa o que seja. Eu tenho os dois bornes. Quando eu consigo estabelecer em que um dos lados do borne eu tenho elétrons e no outro está faltando elétrons, para que haja o equilíbrio entre as duas partes, eu tenho que trocar elétrons, ou seja, o lado que tem elétrons demais cede para o local onde tem elétrons de menos. Deixa eu dar uma paradinha no celular aqui. Certo? Então o que acontece? Para se gerar eletricidade, é necessário criar uma diferença de potencial elétrico, que é DDP. Tá ok? DDP. Um lado tem elétrons demais e no outro está faltando. Tá ok? Isso é diferença de potencial, o que gera a eletricidade. Aí eu vou mostrar mais adiante para vocês o que é feito para se criar, se gerar a DDP, diferença de potencial. O que é diferença de potencial elétrico? Em dois bornes de um condutor, eu tenho elétrons demais e no outro tem elétrons faltando. Para que haja a diferença de potencial, um tem que ceder para o outro. Tá ok? Vou ensinar até o caminho para vocês de como funciona isso. Tá ok? Para se gerar a eletricidade, tem que se criar uma diferença de potencial. Tá ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Aquele que eu comento com vocês, a questão de se tomar uma decisão por norma ou por convenção. Aqui tem uma tomada nova, tá vendo? Novinha. Aí eu coloquei o fio, apertei. Eu nem faço muita força, porque eu nem tenho muita força para apertar. Apertei no sentido que está rodando direto. Aí desmontei a tomada para dar uma olhada o que era. Aqui embaixo que tem já impresso aqui, ó, cilindro e metro e tudo. Olha o que aconteceu aqui, ó. O parafuso quebrou, simplesmente quebrou, mas... E olha a chave que eu usei.
Fazer a chave pequenininha, não tem nem como fazer muita força. Aí você olha essa tomada aqui, essa tomada nova, e você olha a antiga. Nítida, essa tomada aqui é muito antiga, olha isso. Repara que os contatos são de cobre, não precisa nem ser muito inteligente para ver que isso aqui é cobre. Olha, olhando de longe você vê que isso aqui é cobre. Aí você pega o novo e olha. Isso é uma lata, isso é um latão. Quer dizer, tem que fazer um exame aqui para descobrir o que é isso. Mas isso aqui nunca foi cobre. Quer dizer, eles falam em melhoria, mas não vejo melhoria nenhuma. Só piora. Principalmente a qualidade do material elétrico. Olha que desgraça isso. Aí o que acontece? O parafuso não aperta mais. Esse aqui é o outro que tá bom, tá vendo? Você aperta e puxa. O que eu vou fazer? Para não perder a tomada, eu vou soldar um fio direto aqui e vou ligar. Eu vou fazer outra solda ali para poder usar a tomada, senão ela fica inutilizada. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Como eu fiquei sem condições de utilizar essa tomada aqui, aí o que eu fiz? Eu vou colocar essa aqui, ok? Que é nesse padrão novo, que eu até nem gosto muito desse troço. Então aqui, como é que vai ser o esquema da ligação aqui? Eu tenho duas tomadas, quer dizer, eu vou colocar duas tomadas onde eu tinha uma, certo? Pode, perfeitamente, normal. Desde que você observe a espessura do fio e o consumo nunca você vai colocar mais do que isso. Tá ok? Então o que eu vou ter que fazer? Os dois fios que estão na tomada antiga, eles vão vir para ligar nesses dois parafusos da ponta, a extremidade dessa tomada. Vou fazer a ligação aqui. E eu preciso puxar para aqui embaixo, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu já coloquei aqui dois fios, um vermelho e um preto. Por que eu coloquei o vermelho? Para identificar que esse aqui é o fase e o preto para identificar que isso aqui é o neutro. Depois que outra pessoa vier aqui, se seguir um padrão, vai verificar aqui, vai ficar desse jeito aqui. O fio que vem da tomada vai entrar aqui e aqui, e eu vou ligar junto com ele esse fiozinho aqui, puxando para a tomada de baixo, neutro. E eu vou fazer o mesmo esquema de ligação desse para esse aqui. Pronto, fase. Pronto, eu vou alimentar as duas tomadas, tá ok? Outra questão, gente, esse cursinho de eletricidade necessariamente é obrigatório. Aliás, desculpa que eu tô sem camisinha. Esse curso de eletricidade necessariamente é obrigatório para todo mundo que vai fazer eletrônica. Ele faz parte do curso de eletrônica. Tem gente que diz que é eletrônica. Não, isso aqui é eletricidade. Ninguém aprende eletrônica sem aprender eletricidade, tá ok? Mesmo que eu falar andou sem engatear. Então esses tipos de reparo, uma tomadinha em casa, uma resistência do chuveiro, calcular um consumo, procurar fuga para saber o que está aumentando o seu consumo em casa, tudo isso você pode fazer. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento. Aqui no caso eu estou trabalhando com a tomada alimentada. É lógico que se fechar um curto vai tirar uma foto minha aqui. Se eu colocar a mão vou levar choque. Só que eu já tenho condições de trabalhar, eu tenho confiança de trabalhar com a rede viva alimentada. Caso você não tenha, vai lá no disjuntorzinho do relógio da rua, desliga. Mas não deixa de fazer não. Tá ok? Não deixa de fazer esses pequenos reparos em casa. Não dizendo que você tem que fazer para economizar, nada disso, que eu não gosto disso. Eu acho que cada profissional tem que ter o seu trabalho. No entanto, isso aqui é bom para você ter conhecimento, aprender e estar resolvendo os pequenos probleminhas dentro da sua residência, ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu montei com a tomadinha, tá ok? Então eu vou explicar para vocês. Esse vermelho, fase, preto é o neutro. Então o que acontece? Descasquei a pontinha de fio, entrou aqui no bornezinho do conector, por cima, e entrou um por baixo. Apertei, embaixo eu também apertei, aqui fiz o mesmo caminho, um jumperzinho para aqui, e aqui embaixo e em cima. Depois que você apertar, você faz o seguinte, que às vezes trabalhando ali no local fica muito difícil porque é apertado, sem espaço, e ainda além do mais a distância do fio é muito pequena, tá ok? Então aqui eu fiz a ligação de diagrama com o cabo sobrando direitinho, e aí você faz o seguinte, pega o fio que você botou e puxa mesmo, puxa com vontade, não é para arrebentar não, puxa aqui também, puxa embaixo, puxa aqui e vê se ele está travadinho direitinho, tá ok?
Outra questão, quando você for abrir aqui o parafuso, o que o parafuso vai fazer? O parafuso vai deixar descer essa hastezinha de metal e o fio tem que entrar entre o parafuso e a haste. Cuidado para ele não entrar por baixo, porque se ele entrar por baixo, pode acontecer de não dar aperto. Aí você fica desesperado, o que está acontecendo? É porque não entrou no local certo, ok? Tá vendo essa hastezinha de metal? Quando você afrouxa o parafuso, ela desce, você coloca o fio dentro e depois você aperta, tá ok? Então aqui, ó, tá vendo? A medidinha direitinho. Se você for zeloso e quiser fazer um teste para ver se está tudo funcionando direitinho, você pode jogar o seu multímetro na escala de vezes 1, tá ok? Vezes 1 na escala de resistência. E você coloca a ponta de prova no último conectorzinho da tomada. Deixa eu segurar aqui com a mão. E vai lá no fiozinho vermelho e coloca. Se conduzir até o final, significa que a ligação está feita. Tá ok? Conduz, não conduz, certo? Estou medindo aqui, ó. Deixa eu mostrar a pontinha de prova no final. Quer dizer, a tensão corrente, a tensão ela vai chegar até aqui, ó. Vai passar pelo primeiro pino, vai energizar, fazendo a mesma situação no segundo. Pronto. Se você quiser colocar no buzzerzinho, às vezes não dá para você olhar, você não precisa nem olhar para o multímetro. Colocou aqui, bipou, pronto, tá ligadinho direitinho. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Vamos lá. Fiz a ligação da tomada, eu já expliquei o diagrama para vocês anterior. Eu fiz a ligação aqui em cima, vamos lá. Então o cabinho da minha ligação, neutro, e aqui fase. Outra observação, a tomada está funcionando. Eu fiz o teste de continuidade, aquela hora. Tem o equipamento ligado, que é o meu ferrinho de solda. Está funcionando normal, ele está aquecendo, ou seja, a tomada está funcionando normal, tanto em cima como embaixo. Solda é obrigatório no meu caso. Para você ser meu aluno, você vai ter que aprender a soldar. Então a soldinha, esse ferrinho de solda custa um valor de 20, 30 reais. Você compra ferrinho de solda. Outra questão, vamos lá. Tensão, multímetro na loja digital, a gente mede o que? Em paralelo, ou seja, coloca um fio e coloca no outro. Só que corrente você vai medir em série. Então eu vou estar indicando para vocês, tá comprando um equipamentozinho desse aqui, um alicate amperímetro, tá ok? Na faixa de 30 e poucos, 40, 50 reais. Que ele vai medir corrente, tensão e corrente, lembra disso? Tensão é a força gerada pelo gerador, que vai fazer a agitação dos elétrons, mas os elétrons só vão passar a circular pelo fio quando você ligar um aparelho, ou seja, você tiver o consumo. Tá, ok? Então eu vou medir aqui o consumo do aparelho, ou seja, do ferro de solda. Eu teria que soltar um fio e fazer a ligação em série. Mas o alicate amperímetro tem a vantagem que você pega ele aqui, ó, tá vendo? Vamos voltar para cá. Pega ele aqui, você vai, tá vendo? Por isso que vai alicate, você não precisa encostar no fio não, tá bom? Você vai fazer em volta do fio. Tá ok? Você colocou em volta do fio. Reparem lá que está dando uma medida de 0,34. Ou seja, 340 miliamperes. Ou seja, é menos de 1 ampere. Tá ok? Quando eu tirar daqui, ele vai zerar. Vamos pegar no neutro. Fazer a mesma medida no neutro. Tá vendo aqui? Então você tá vendo a medida aqui, ó. Vou medir aqui. 31 miliamperes, tá vendo? Esse é o consumo do meu aparelho. Então o alicate amperímetro, a vantagem é essa, que você pega e você coloca no fio, mas não é nos dois juntos não, tá? Se colocar nos dois juntos não vai dar não, se eu pegar aqui, ó, vai dar 0, tá ok? Deu 0, tem que ser nenhuma das pernas do fio e você vai colocar o alicate amperímetro assim, ó, pronto, ele vai dar a medidinha, tá dando 30 agora, que o ferro já tá quente, né? Aí começa a diminuir o consumo, tá ok? Então tá aqui, fiz a solda, medi tudo certinho. Próximo passo, que eu não vou nem necessariamente mostrar para vocês, eu vou isolar os dois fios e fiz uma solda para essa instalação durar a vida toda, tá ok? Nunca vai dar problema. Se você enrolasse esse fio aqui no outro, nunca vai dar um contato perfeito, sempre vai dar um probleminha. Colocou solda, beleza, acabou o problema, tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Seja bem-vindo, professor Marcelo Moraes.
Eu não ia fazer mais vídeo para aquele negócio de conselho para mulheres não, mas já que eu recebi uma carta de uma menina lá dos Estados Unidos. A carta não, né? Um comentário pela internet de quase 2 páginas, não tem como não voltar a gravar. Então, homenagem a Daniela Albuquerque, atendendo a pedido, vou voltar a série Conselho para Mulheres. Só que esse conselho é para mulher, mas vale para homem também. Eu tô aqui em casa, domingo, tomada com defeito, troquei, certo? Vou colocar no lugar. Mulher adora homem que resolve os problemas dentro de casa. Eu descobri isso um dia, que eu estava conversando com uma amiga minha, Valéria, esposa do Rafael Farina. Aí eu falei, vou pra casa que eu vou comprar a resistência do chuveiro para trocar. Ah, você sabe trocar a resistência? Eu falei, sei, ué. Ah, porque quando dá defeito lá em casa, eu tenho que chamar meu sogro. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, galera, conselho para homens, mas vale para mulher, então mistura só. Funções socialmente estabelecidas. Então, a função do homem é resolver os problemas dentro de casa. E mulher adora isso. Grande abraço. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Olha, gente, aquele problema do pino da tomada que quebrou, para não inutilizar a tomada, o que eu fiz? Soldei direto desmontei a tomada, soldei direto no terminal aqui. Aí vou jogar lá para dentro. Deus, Jesus. Vai entrar que eu tô com a mão só, uma pra câmera e outra pra... Botei aqui. Com uma mão só fica difícil. Então entrou, puxou. Pronto, encaixou lá dentro. Aí fiz 2 pinos, botei um aqui, ligado no parafuso normal, e esse aqui que estourou o parafuso, eu soldei. Salvei a tomada, vou botar a frente dela de novo, tá vendo o espelho que eu tive que desmontar. E não vou desligar, quer dizer, não vou inutilizar uma tomada. Grande abraço, galera. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu queria falar com vocês a respeito da lei de eliminação. O que vem a ser a lei de eliminação? Ela se trabalha em cima da questão de uma atividade em relação a outra. Eu vou dar um exemplo para vocês: informática, eletrônica e eletricidade. Qual dessas 3 é mais importante? Ah, não, a minha é mais importante, a sua é mais importante. Então eu criei a lei de eliminação. Ou seja, se uma das atividades for eliminada e a outra, em consequência disso, deixar de existir, a anterior é mais importante. Então, a gente aplicando a lei de eliminação, ela pode ser até aplicada no cotidiano da sua vida. Você tem uma empresa, você precisa dispensar um funcionário. Aí você escolheu 3 para dispensar, aí você escolhe o primeiro. Se eu dispensar esse, a atividade do segundo vai deixar de ser exercida? A atividade do terceiro vai deixar de ser exercida? Sim, então você não dispensa aquele. Você dispensa aquele que a sua eliminação não vai afetar o processo de produção. Então, no caso de informática, eletrônica e eletricidade, por eliminação, a menos importante é a informática. Mas que loucura, para a gente poder entender o conceito da lei de eliminação. Por quê? Se eu tenho a informática e eu elimino a informática, a eletrônica e a eletricidade continuam existindo, certo? Eu eliminei a informática do mundo, eletrônica e eletricidade continuam existindo, tá ok? Se eu eliminar a eletrônica, a informática existe? Não. Então quer dizer que se eu eliminar a eletrônica, a informática não existe mais. Então, no caso, a informática, ela está ligada à eletrônica. Eliminou a eletrônica, elimina a informática. Então, a eletrônica é mais importante do que a informática. Voltando mais atrás, eliminou a eletricidade, você elimina a eletrônica e elimina a informática. Então, por eliminação, essas 3 cadeiras, a mais importante é a eletricidade. Se você for analisar o profissional de eletricidade, você fala, o eletricista, pensa logo uma besteira dessa. Eu estou falando sobre as funções, ou seja, sobre a própria atribuição do nome informática, eletrônica e eletricidade. Então, vamos lá, fazer a continha. Lei de eliminação, a lei é minha, tá ok? Já que para inventar lei, para inventar teoria, tem um monte de maluco falando besteira, eu vou falar coisa que tem fundamento. Eliminou a informática, continua existindo a eletrônica e eletricidade. Eliminou a eletrônica, informática acaba, eletricidade continua existindo.
eliminou a eletricidade, elimina a eletrônica e a informática. Então, por eliminação, a eletricidade ela é muito mais importante. Então, por isso que o primeiro tópico do meu curso de eletrônica é eletricidade, tá ok? Vocês vão entender e conhecer eletricidade, tá ok? Conhecimento prático, conhecimento teórico, tá ok, gente? Então, aplique isso na sua vida. Lei de eliminação. Ah, eu preciso desfazer de um bem para fazer dinheiro, alguma coisa. Aí você vai ver, não, mas esse bem, se eu eliminar, qual a consequência? E você, por eliminação, aquele que menos importância tiver, você pode eliminar. Não estou dizendo que a eletrônica, a informática e eletricidade não são importantes, mas nessa esfera em que elas estão ligadas, tá ok? O mais importante é a eletricidade. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Minha escola, minhas regras, tá ok? Tudo aquilo que você se dispõe a andar junto com alguém, você tem que obedecer às suas regras. Vamos viver em sociedade com isso. Você pode até questionar, direito seu. Você pode até me convencer de que eu estou errado em alguma coisa, não sou dono da verdade. No entanto, eu tenho umas situações que são as minhas regras, tá ok? E uma das principais regras na minha escola é que o aluno ele é obrigado a aprender a utilizar o multímetro analógico. Ah, professor, eu não quero saber. Para você ser meu aluno, ser certificado por minha escola, você vai ter que aprender a utilizar o multímetro analógico. Depois você vai me agradecer por isso. Tá ok? Outra questão. Qual o multímetro, professor? Qualquer um. Eu vou basear essas explicações iniciais para vocês em um multímetro que custou R$35. Um multímetro bem simples, com poder aquisitivo bem baixo, você consegue comprar. Ah, professor, esse 35 está caro, tem até de R$15. Eu não quero marca, eu quero qualidade no que eu estou passando para vocês, tá ok? Então, o que acontece? O multímetro fica a critério de vocês, eu não vendo, tá ok? Não vendo multímetro. Esse aqui é um multímetro bem simples, que vocês vão encontrar em qualquer lojinha de eletrônica, de material, até material elétrico às vezes tem. É um multímetro de R$35, é o que eu falei para você. Ah, você comprei um de 100, de 200, de 300. Fica à vontade. Eu não vou impedir você de estudar se você comprou um multímetro de R$15. Tá ok? Deixa eu contar a minha história, para vocês poderem entender por que eu faço isso. Sou pobre com muito orgulho, tá ok? Tudo que eu tenho vem de muito esforço e de muito trabalho, tá ok? Então, o meu primeiro multímetro eu comprei, eu trabalhei um ano num bar, como atendente de bar, para comprar meu primeiro multímetro, tá ok? Ele não vou dizer para vocês o preço, né? Mas ele era um multímetro pequenininho da marca Icel, modelo IK180A. Foi o que eu pude comprar. Então, eu não quero saber da sua condição financeira, eu não quero te impedir de trabalhar. Não, vocês vão trabalhar só com multímetro Minipa. Tá de brincadeira, não importa o que você vai comprar, compre dentro da sua possibilidade, tá ok? Agora é obrigatório, para estudar comigo, tem que comprar um multímetro analógico e aprender a utilizar. Nós vamos viajar aqui dentro e depois você vai falar, professor, eu só estava certo, tá ok? Por enquanto ouve o que o velho está falando e vai pelo meu caminho. Então aqui, obrigatório. Eu vou até tirar da embalagem aqui, novinho comprei, R$35. Ah, professor, seu multímetro é ruim. O pessoal revolta. Ah, professor, esse multímetro amarelo é ruim. Eu falei, ruim por quê, meu amigo? Ele mede igual o outro, igualzinho. Depois que tiver condições, vai ser melhor. Você compra um multímetro mais caro. Você pode comprar um de marca mais conceituada, Minipa, e outras marcas. Tá aqui, ó, Icel, olha que bonitinho. Bonitinho aqui, ó. Novinho. As pilhazinhas aqui, ó. Bateria. As pontas de prova, e é com esse aqui que nós vamos trabalhar. Eu vou ensinar vocês a utilizar isso daqui. Então, tá ok? Regra a ser entendida: é obrigatório aprender a utilizar o multímetro analógico na minha escola. Tá ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu vou proceder com a primeira avaliação, o primeiro teste prático do módulo curso de eletricidade. Você vai precisar de duas pilhas pequenas, tá ok?
um LED, pode ser um LED de alto brilho, um LED comum, um pedaço de fio preto, o tamanho do fio fica a seu critério, na mais de 7 até 10, 15 centímetros, um pedaço de fio vermelho e um pedaço de fio amarelo. Por que as cores? Mas porque a cor tem alguma representatividade? Tem sim, regra, certo? Para estabelecer uma regra, que vai ser, para montar esse equipamento, todos vocês que são meus alunos vão obedecer essa regra, cor do fio, vermelho, preto e amarelo. Mas por quê? Porque a regra tem que ser obedecida. Então, e você vai precisar também de uma lixa, essa comum de fazer unha, certo? O ferro de solda e solda. Obrigatoriamente você já deve ter comprado seu ferro de solda e a sua solda, tá ok? O que você vai fazer primeiro? Vai pegar a pilha e você vai passar a lixa em cima do topo da pilha, um pouquinho. Qual a finalidade disso? Limpar. Você pode fazer isso também com um pedacinho de bombril também. Caso você não tenha lixa, pode fazer com um pedaço de bombril. Mesmo caso aqui. Aqui. Certo? A mesma situação você vai fazer nos terminais de LED, para ele ficar bem limpinho, para facilitar a solda, que é para você fixar que você precisa limpar para poder soldar, tá bom? Vai fazer a mesma situação nas pontinhas do fio, coloca lá em cima do dedo, passa assim, ó, passou rapidinho. Isso aqui é coisa de segundos, passou só para ficar bem limpinho o contato do fio. Por mais que seja novo o fio, ele sempre oxida um pouquinho. Limpa, ó, mesmo caso aqui, certo? Mesmo caso aqui, ó. E você vai fazer a mesma coisa no fiozinho amarelo. Nós vamos montar um testador de continuidade, ok? Ou uma lâmpada de teste. Como não é lâmpada, vamos usar LED, que nós modernizamos. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar as duas pilhas. Vocês estão vendo aqui os dois polos, positivo e positivo. Você vai fazer o seguinte, colocá-las assim, lateralmente, e você vai, ó, positivo em cima, negativo embaixo. Você vai inverter uma delas, tá ok? Então ficou positivo e o negativo da outra, tá ok? Então, entendido aqui? Positivo e negativo. Coloca elas paralelas, positivo com positivo, pininho, e inverte, tá ok? Depois você vai fazer o seguinte, é lógico que você vai ter dificuldade em fazer isso, mas é justamente o que eu quero que você tenha dificuldade, que você consiga fazer no final, tá ok? No meu caso vai ser rápido, porque eu já tenho prática, mas no caso de vocês vai ser um pouquinho mais complicado, sabendo que eu quase desisti de estudar eletrônica por dificuldade inicial com soldagem, tá ok? Então vou pegar o ferrinho, vou pegar o ferro, certo? Vou pegar o ferro aqui, deixa eu puxar lá para cá para facilitar, aqui, botar as duas em cima da bancada. Não vai poder levar muito tempo, você vai ter que ser bem rápido para você não danificar a pilha. Então você vai levar a pontinha do ferro até ali e você vai derreter um pouquinho da solda no terminal da pilha até ela colar. Pronto, já colou, derreteu. Vai fazer a mesma situação no outro lado aqui no negativo. Ah, professor, por que não usa um suporte de pilha? Porque eu quero que você treine soldagem. Se você botar o suporte, você não vai soldar, tá ok? Aqui é a regra. Então pronto, olha lá, já pegou a soldinha. Aí tu vai pegar o fiozinho amarelo, vai estanhar ele também, ou seja, você vai dar um pouquinho de solda na pontinha dele. Ó, tá tremendo um pouquinho, que é normal tremer. Se eu tremo, vocês também vão tremer. Ó, já pegou a soldinha lá, certo? Vai virar do outro lado, vai fazer a mesma coisa. Ó, tá vendo? Tem dificuldade, cai, isso é normal. Isso é normal porque você está fazendo com ele pendurado, tá ok? Então aqui, ó, vem aqui, dá um pinguinho de solda, certo? Aí depois você vai unir com aquela pontinha que você fez. Já uniu aqui, tá vendo aqui? Ó? Já tá fixo. Pode até empurrar, leva um tempinho para a solda não soltar. Vai proceder da mesma forma na outra ponta, ok? Aqui, ó. É lógico que vocês vão ter dificuldade, mas é a dificuldade que vai fazer vocês se tornarem profissionais. Tá aqui, ó, ótimo. Soldou
o positivo de uma pilha no negativo da outra, ou vice-versa, não importa a posição, tá ok? Ah, professor, vai fechar curto? Não, não vai fechar curto, porque são de fontes diferentes, tá ok? Então, o que você fez? Ó, uniu as duas extremidades da pilha. Vamos virar o outro lado, tá ok? Vamos virar o outro lado. Aí você vai ver que um lado da pilha tem um pininho e o outro é reto, certo? Você vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente, tá ok? Aqui, ó. Você vai dar um pinguinho de solda, pronto, já pegou. E você vai dar um pinguinho de solda do outro lado, até a solda derreter, pronto. Você vai pegar o fio vermelho, e você vai soldar do lado que tem o pininho, tá ok? Ou seja, o lado positivo da pilha. Então tá aqui, derreteu. É lógico que isso que eu estou fazendo aqui, vocês vão ter muita dificuldade para fazer, tá ok? Aqui não ficou firme, tá vendo? Vou de novo encostar para derreter, pronto, certo? Ficou firme. Isso aqui vocês vão sofrer para fazer, tá bom? Não pensa que vai ser fácil não. Então aqui eu já fiz a solda. Você vai dar um pinguinho de solda também no fio, tá vendo? Para poder facilitar. Soldou, certo? Então tá aqui. E você vai encostar aqui. Pronto, soldou. Ficou firme. Tá ok? Vamos testar? Como é que testa para ver se a solda ficou firme? Vamos lá, você vai pegar o fio e vai puxar. Puxou, ficou firme, não saiu? Beleza. Puxou do outro lado, ficou firme. Puxou do lado de cá, firme. E puxou do lado de cá, tá firme. Não encosta mais as duas pontas, vermelha e preta, que você vai fechar um curto-circuito. Então aqui o que nós fizemos? Vamos entender o que nós fizemos? Eu tenho aqui duas pilhas com voltagem de 1,5 volt cada uma, ligadas em série. Eu tenho agora 3 volts aqui na minha ponta, tá bom? 3 volts. Próximo passo, o que você vai fazer? Você pode fazer até na mão. Você pode fazer até na mão, tá ok? Você vai pegar as duas pontas, tá ok? Você vai pegar as duas pontas, tá vendo aqui, ó? Uma pontinha e a outra. E você vai pegar o LED de alto brilho, não precisa nem medir polarização, tá ok? Você vai colocar um em cada terminal do LED. Acendeu? Beleza, a polarização tá certa. Se não acender, é só você inverter, tá ok? Se não acender, é só você inverter. Você vem aqui e inverte, tá ok? Aí você vai unir, você vai pegar e vai descascar o fio. Você pode descascar o fio um pouquinho e você pode proceder com a ligação. Ou seja, pegou o LED, colocou aqui, colocou na outra ponta, ele acendeu, beleza. Aí você vai pegar o positivo e você vai ligar no terminal que fez o LED acender, tá ok? O terminal que fez o LED acender, tá ok? Então nós estamos quase finalizando aqui. Depois você pode fazer uma solda, tá ok? Então nós estamos com o nosso testador de continuidade aqui na mão, ó. Encostou, acende, tirou, apaga. Encostou, acende, tirou, apaga, tá ok? Nosso teste de continuidade, testador de continuidade. Eu exijo que você, como aluno, monte esse simples equipamento de teste, tá ok? Grande abraço do professor Marcelo Moraes. Não entendeu? Volta o vídeo e vê de novo. Não entendeu? Volta o vídeo e vê de novo, tá ok? Foram quase 10 minutos para explicar isso para vocês. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Fala, meu povo, finalizando aqui a questão da eletricidade. Vamos fazer uns cálculos para calcular resistência, consumo, corrente, tensão, tudo isso aí, para depois a gente estar aprofundando mais. Então nós temos 3 grandezas elétricas: resistência, corrente, tensão, intimamente ligado, que estabelece a lei de Ohm. E nós vamos agora fazer os cálculos para a gente poder ter uma noção de executar cálculo. Por exemplo, você saber o consumo do aparelho, quantos amperes, para você determinar juntor, tudo isso.
Isso é eletricidade. Eletricidade bem básica, mas nós fomos bem profundo. Tem muita coisa para estudar, mas infelizmente não dá para se passar tudo. Esse conhecimento dos vídeos anteriores, junto com esse, vai fechar com chave de ouro o seu conhecimento e a gente poder partir para fazer a nossa avaliação, nossa provinha. Tá, ok? Sem prova não tem como saber se você aprendeu. Tá, ok? Então, a partir de agora, no próximo vídeo, eu vou passar para vocês os cálculos de corrente, tensão e resistência. Tá, ok? Para a gente fechar essa parte de eletricidade. Tá, ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.